Talvez nós olhamos assim e falamos, a palavra não vai ser para mim. Talvez nós viemos aqui hoje só para se alimentar, para falar para outras pessoas. Talvez nós não estejamos passando por essa situação, mas vamos poder ajudar alguém que esteja passando por ela. A palavra do Senhor vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. E por que eu estou falando sobre isso? Porque aqui fala que a fé, ela é como o quê? Como uma semente. A palavra de Deus é como uma semente. Se a fé vem pelo ouvir, então nós temos que o quê? Pregar. Nós temos que anunciar. Nós temos que falar da palavra de Deus. Talvez nós vemos aqui hoje como Ezequiel, que Deus ele vai e fala, dá um rolo para ele e fala, se alimenta desse rolo. A Bíblia fala que na boca dele foi doce como mel, mas o seu estômago era como fel. Uma palavra dura que ele teria que enviar para uma geração que estava corrompida, uma geração que estava pervertendo os seus bons costumes, que tinha se esquecido de Deus. E Deus ele levanta Ezequiel para pregar para essa nação. Ele fala, eu não vou te enviar para um povo diferente, eu vou enviar você para um povo seu, os seus irmãos, que conhecem a sua fala, conhecem a sua língua. Se eu enviasse outra pessoa de fora, talvez eles acreditariam, mas eu vou endurecer o coração deles. É o tempo que nós estamos vivendo. Tempo de pessoas com o coração endurecido, seja na igreja, seja fora da igreja. Nós vamos ter que pregar para crentes, vamos ter que chamar crentes ao arrependimento. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, estamos corrompidos pela religiosidade, vira um hábito, um costume, vira tudo menos o que adoração a Deus. E Deus está chamando o povo de volta para isso, o povo de volta para a adoração, o povo de volta para quê? Para a presença de Deus. E Deus ele fala para Ezequiel, eu vou te pôr como atalaia, eu vou te pôr como atalaia perante o povo. E se eu falar para o povo, haverá morte, se eles não se arrepender, e você não avisar, o sangue vai ser cobrado de você. Porém, se eu falar que haverá morte, você avisar e ele se converter, o sangue não está na tua mão. Bom é para aquele homem. Deus está chamando nós para uma geração que está se corrompendo, que nós vamos ter que chamar de volta ao arrependimento. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E a Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Então, quando a palavra ela vem como uma semente, é penetrada no nosso coração, nós o que cremos, invocamos o nome do Senhor. E se nós invocarmos o nome do Senhor, nós seremos salvos. E a Bíblia fala, como invocarão se não crerem? Como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como é belo, como é formoso o pé daqueles que anunciam a palavra de Deus. Deus está chamando o povo para quê? Para ouvir o Evangelho. Deus está chamando uma nação para quê? Para pregar o Evangelho. Como as pessoas vão crer no Senhor Jesus e invocar o nome do Senhor Jesus se elas não ouviram a palavra? E eu, você muitas vezes estão deixando de pregar a palavra. Deixar de pregar o quê? Não é qualquer palavra, mas a palavra de Deus. Às vezes nós temos dúvida, o que eu vou pregar, o que eu vou falar. Irmão, lê um versículo, e se der, explique ele. Se não conseguir, irmão, com o seu testemunho, e Deus ele vai o quê? Trabalhar. A fé vem para ouvir a palavra de Deus. Mas se nós não pregamos, não haverá conversão. As pessoas vão invocar o nome do Senhor Jesus e não vão ser salvos. A Bíblia fala, que se no teu coração você crê e com a tua boca você confessares o nome do Senhor Jesus, você será salvo. Se você crê que Deus ressuscitou a Jesus dentro dos mortos, você será salvo. Mas se nós não pregarmos o Evangelho, se nós não falarmos ainda da verdade, se nós não pedirmos o povo se converter ao novo caminho e se arrepender, a palavra do Senhor não vai ter salvação, não vai ter salvação para a nossa geração. O pastor falou, eu vi que ninguém foi salvo. Irmãos, é algo para quê? Para despertar, não é algo, não, mas é para despertar. Para despertar o povo, para viver em santidade, despertar o povo, para o povo estar preparado. Jesus ele faz o sermão inteiro e ele fala assim, eu tenho dito isso para que vocês estejam preparados. Mas se nós estamos dispersos, nós estamos vivendo a nossa vida desregrada, fazendo tudo aquilo que dá na nossa mente, nós vamos estar despertos. Nós vamos estar sendo achados como as virgens loucas, como a virgem que estava o quê? Dormindo, todos estavam dormindo, mas não tinha azeite, não tinha reserva. Muitas vezes, irmãos, nós, por não estarmos preparados, por estamos achando que vivendo a vida de qualquer jeito, possamos enganar a Deus. De Deus ninguém zomba. Aquilo que nós plantamos, isso nós vamos colher. Se nós estamos vivendo a vida de qualquer jeito, nós não vamos colher a vida eterna. Talvez nós vamos colher a condenação eterna. Ainda crendo no nome do Senhor Jesus, ainda não, irmão. Deus ele nos chama para viver uma vida diferente. O povo do mundo escarnece em nós por causa do quê? Dos nossos maus testemunhos. Deus está nos chamando para viver uma vida de forma diferente. O Evangelho não da comodidade, mas o Evangelho da renúncia, de carregarmos a nossa cruz dia após dia, negar a nós mesmos. É o Evangelho, o mesmo que foi pregado antigamente, nós temos que pregar no dia de hoje. Pregar para quem está no altar, pregar para quem
fragmentado em todo lugar, irmão. Porque nós temos acoitado, encoberto o pecado para ter mais gente na igreja. Nós não precisamos ter muita gente na igreja. Precisa que o céu está o que é votado. Às vezes a igreja vazia não é sinal que não está pregando o evangelho. Às vezes, irmão, é porque o quê? Estão batendo forte. E nós não estamos aguentando por causa do quê? Porque temos comichão no ouvido, quando a palavra vem dura. Porque não queremos correção. Nós queremos o quê? Alisar o nosso ego. Falar, nós vamos vencer. Você está perfeito. Não, irmão. Nós estamos errando. A geração está errando. A geração está se corrompendo. E nós estamos o quê? Estamos acobertando o pecado. É tempo de falar. Se a fé, se a palavra de Deus é uma semente, em Mateus 13 ele fala a respeito do quê? De sementes que foram lançadas, caindo em diversas terras. Mas uma das terras que caiu era cheia de espinho. E Jesus, ele explicando a parábola, ele fala que a que foi lançada, que caiu entre espinho, é aquelas que cresceram rapidamente, porém foram sufocados pelas riquezas e pelas seduções desse mundo. E a palavra se tornou infrutífera, não deu fruto. As seduções desse mundo, o cuidado desse mundo, as riquezas desse mundo está seduzindo os crentes, está fascinando os crentes. Eles estão deixando o caminho do Senhor e olhando para a riqueza. A Bíblia fala, onde estiver o seu coração, onde estiver o seu Senhor, o seu tesouro, ali também estará o teu coração. E onde é que está o meio do seu coração? Não conseguimos servir dois senhores, porque nós vamos de dedicar, de cuidar, de zelar por um e desprezar o outro. Ou adorar e desprezar o outro. Não podemos servir dois senhores. Ou cuidamos de um, ou cuidamos do outro. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Quem nós estamos sendo amigos? Deus está nos chamando, irmão. Às vezes não é para nós, mas às vezes é o quê? Para pregar em outros lugares, para falar com os nossos amigos, para corrigir alguém, corrigir pastores, porque nós temos que corrigir, irmãos. Às vezes, irmãos, porque nós chegamos no líder, na liderança, não tem ninguém que cuide. E muitas vezes está o quê? Se perdendo, por achar que ninguém está vendo. Ainda que ninguém veja, Deus ele está vendo. E fala, as seduções, as riquezas, os prazeres, os cuidados desse mundo estão sufocando a palavra. Está se tornando infrutífera. Por quê? Os cuidados desse mundo, os prazeres, as seduções. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos cristãos estão se corrompendo por causa do dinheiro. Estão se corrompendo por causa que querem mais, e mais, e mais, e mais. Salomão falou que os olhos nunca se cansam de ver, os ouvidos eles nunca se enchem de ouvir. E também o nosso coração nunca se enche de acumular riqueza. Nós sempre vamos querer mais. E nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos se achar falho. A palavra do Senhor não está dando fruto por causa dos cuidados e as fascinação com a riqueza desse mundo. Ou com a sedução. Às vezes, Deus está nos chamando a atenção porque muitas vezes podemos estar vendo aquilo que não agrada a Deus. E isso está corrompendo a nossa família. Isso está corrompendo os nossos relacionamentos um com o outro. Deus está chamando a atenção para nós vivermos de uma forma santa, uma forma digna de um cristão de verdade, de pequenos Cristo. Lucas 21:34 vai falar: tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências das libertinagens, da embriaguez e da glutonaria e das ansiedades dessa vida terrena, para que aquele dia, o dia do Senhor, não vos sobrevenha a vós e vos pegue de surpresa, como uma armadilha. Já pensou, irmãos? O dia do Senhor vem e nós estaremos no meio da arapuca ali fecha, e nós somos pegos de surpresa. Nós somos pegos desapercebida. Nós ficamos. Já pensou? Lutarmos a vida inteira e depois ficar, ser rejeitado pelo Senhor. Irmãos, é tempo de quê? De vigilância. É tempo de vivermos uma vida conforme a vontade do Senhor. Mateus 24, no sermão, que Jesus ele fala a respeito do quê? Da vinda do Senhor, da destruição de Jerusalém, de como seria a volta de Jesus e a consumação do século. Jesus ele fala: o dia do Senhor será como o dia de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e a porta foi fechada e levou a todos. Será que nós queremos ficar pelas sobrecarregados do mundo, com as nossas ansiedades, pelas preocupações do mundo, não percebendo a volta de Cristo, não percebendo o grande dia do Senhor e ficarmos aqui, deixados para trás, como o filme lá, esqueceram de mim? Já pensou, irmão, nós termos ficado presos, ficarmos aqui? Não, Cristo está nos alertando. Ele fala: será como o dia de Ló. Plantavam, colhiam, estavam fazendo tudo normal, as coisas que trabalhando no cotidiano, mas estavam sobrecarregados com seus cuidados ali e foram deixados para trás. Deus ele tira Ló e sua família e cai fogo e enxofre do céu e consome a todos. Eles ficaram deixados para trás. Será que nós, irmãos, pelo cuidado desse mundo, pelas fascinações da riqueza, das seduções, dos prazeres desse mundo, fomos deixados para trás? Fomos esquecidos pelo Senhor?
Irmãos, Deus está nos chamando para uma alerta. Deus está nos alertando. Deus está nos preparando. Deus está nos corrigindo. Para nós, o quê? Pregarmos para nós. Pregarmos para nós. Para depois conseguirmos pregar para quem? Para o mundo. Para resgatar a vida. Para salvar. Deus ele fala, está de pé, cuide-se para que não caia. Nós não deixamos, nós somos super-homens que não podemos cair. Deus ele alerta e fala, cuide-se para que não caia. E se cair, lembra de onde caíste. Arrependa-se. Deus está chamando a geração para quê? Se arrepender. Arrepender. A igreja tem que se arrepender. A igreja está como Israel, cuidando das fascinações do mundo, da riqueza. Então esquecendo do Senhor, achando que depois, eu pego, depois eu vou e trago oferta, eu trago dízimo para o Senhor, e Deus ele apaga a minha transgressão. Não é assim. Deus ele está mais preocupado com obediência do que sacrifício. Às vezes, os sacrifícios que fazemos são sacrifícios de tolo. E Deus está nos chamando a atenção. Deus ele quer, irmão, que nós tenhamos temor, nós tenhamos zelo. A Bíblia fala que o princípio de toda sabedoria é o temor do Senhor. Quer ser sábio? Tenha temor do Senhor. A Bíblia fala em Apocalipse 2:5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta ao primeiro amor, a primeiras práticas. E se não, vem a ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependa. Então Deus está nos chamando a arrependimento, chamando a nossa geração ao arrependimento. Haverá no meio da igreja os vencedores. Os vencedores. E quem são os vencedores? Aqueles que não se converteram. Eles são os vencedores, aqueles que não se amoldaram segundo a forma desse mundo, que não concordaram com as mentiras, com as vaidades, com as fascinações desse mundo. Deus está nos chamando, irmão, para ajudarmos essas pessoas. E se estamos passando por isso, para pedirmos ajuda, para pedir para que Deus ele venha nos ajudar, nos transformar, nos moldar, tirar de nós tudo aquilo que não agrada. Deus está chamando, irmão, para nós vivermos uma vida de forma diferente. Arrependa, volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras, volta às primeiras práticas. Senão, ele vai tirar o nosso dinheiro, ele vai tirar o nosso lugar. Às vezes, Esaú perdeu a primogenitura por causa de mentira. E nós, por que nós estamos perdendo a nossa salvação? Às vezes por causa de mentirinha, às vezes por causa da fascinação, por causa do dinheiro, da avareza, às vezes por adultério, às vezes por mentira, por fofoca, às vezes por coisinha pouca, irmão. Que nós venhamos ter cuidado, que nós venhamos estar vigilantes, que nós venhamos olhar para nós mesmos e falar, Senhor, o que eu preciso mudar? Porque todos nós precisamos mudar. O que eu e você temos que mudar. E o que nós achamos que temos que mudar, o que Deus falar que nós temos que mudar, o segredo é o quê? Mudar. Não é ficar perguntando para Deus, como que eu vou fazer? Não, é mudar. É voltar a fazer o contrário do que nós estamos fazendo à noite. É arrepender-nos, é vir à volta e andar no caminho de volta do Senhor. Deus está chamando ele está chamando você. Para nós olharmos para nós, tirarmos o cisco do nosso olho, para podermos ver claramente e poder ajudar os outros. Poder ajudar uns aos outros e pregar a palavra do Senhor. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ouvir pela palavra de Deus. Nós temos que pregar, nós temos que anunciar, nós temos que falar do amor de Cristo. E não se preocupar com as retaliações que vai vir. Porque quando pregarmos a palavra, quando pregarmos o Evangelho, vai vir retaliação. Às vezes a pessoa não vai querer te chamar para pregar de novo, não tem problema. Então já aproveita para falar tudo que tem lá na primeira vez. Porque Deus ele vai requerer, irmão, de mim e de você. Tem oportunidade para pregar? Fale. Na sua simplicidade as pessoas vão crer. Na sua simplicidade as pessoas vão se converter. Na sua simplicidade as pessoas vão olhar assim e falar, eu estou desse jeito e eu preciso mudar. Deus está nos chamando para mudarmos e para ajudar outras pessoas a mudarem. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade.